O que tem a ver isso do ritmo biológico com a bipolaridade? Basicamente é o seguinte, a gente tem lá dentro do nosso cérebro um relógio maestro. Esse relógio maestro tem um nome, é núcleo supraquiasmático. São 20 mil neurônios mais ou menos. Isso é uma pequeniníssima parte. 20 mil neurônios é algo muito, muito, muito pequeno. Até o ponto de que provavelmente se você olhasse, você nem enxergaria basicamente esse núcleo supraquiasmático. Mas ele é tão importante porque ele mantém o ritmo biológico do seu corpo inteiro e sem ele você não conseguiria viver. Ele continua, pensa que ele bate 24 horas, na verdade é 24 horas e 13 minutos, e ele auxilia o seu corpo a ter essa sensação de ritmo biológico e controlar a sua energia, controlar o que é algo extremamente importante, a sua energia, controlar a temperatura do seu corpo, que é algo extremamente importante, funções básicas... Ao longo das 24 horas e 13 minutos. Ao longo das 24 horas. Controlar, por exemplo, o seu apetite, controlar o seu drive sexual ou sua libido. Veja que são questões muito básicas, muito instintivas, a ponto que, se eu retiro esse relógio biológico do seu cérebro, o organismo morre. Isso já foi feito em estudos animais. Ao retirar o núcleo supraquiasmático, nenhum organismo está sobrevivendo, porque o relógio biológico está na base do seu corpo, está na base de todas as funções do seu corpo. Qual que é o tamanho desse núcleo? É 20 mil neurônios. Nossa, é pequeniníssimo. Você não conseguiria enxergar ele muito bem. Nossa, e ele é responsável por controlar tudo isso, 20 mil neurônios. Altamente especializados, talvez. Ele é o relógio maestro, mas existem relógios auxiliares em todo o seu corpo. Por exemplo, o seu fígado tem um relógio auxiliar que ajuda a manter, coração tem relógio biológico auxiliar, são vários relógios auxiliares que a gente tem, mas o mais importante é o núcleo supraquiasmático. Só que ele não está lá à toa, ele precisa de pistas do ambiente. E é aqui que a coisa pega. Ele precisa de pistas do ambiente para marcar esse horário. Ele não está trabalhando sozinho. Dependendo dessas pistas ambientais, que é chamada de Zeitgeber, que é uma palavra em alemão que quer dizer quem doa, quem dá o tempo. Né? Então, pistas ambientais, vamos chamar assim, que é mais fácil de compreender. A partir dessas pistas ambientais é que ele sabe se é dia ou noite. E olha o grande questão. Na bipolaridade, esse relógio maestro principal, que é o seu núcleo supraquiasmático, de alguma maneira está avariado, está quebrado. E é isso que causa parte dos sintomas. Seria como se o seu relógio tivesse acelerado demais em alguns momentos, ou lento demais. E ao invés de marcar 24 horas e 13 minutos, ele começa a marcar 12 horas no ciclo. E é isso que atrapalha, por exemplo, a questão da sua energia. Às vezes a pessoa está sem energia nenhuma pela manhã e está muita energia de madrugada. O quê? O relógio biológico está confuso. Às vezes ela começa a dormir só 3 horas por noite e está tudo bem para ela. Ela está acelerada, superativa. Tudo isso tem a ver com esse relógio biológico. Muitas dessas questões de um relógio biológico alterado têm a ver com a genética. Então, são alguns genes que, se a pessoa tiver ativo, vai levar o seu relógio biológico a alterar. Por exemplo, gene clock, gene timeless, tem várias variações desses genes. Mas aí, se eu já tive essa genética, agora é sentar e chorar? Não. Você tem que dizer sobre isso. Por quê? Porque esse relógio, núcleo supraquiasmático, também é sensível a pistas ambientais. Quais pistas ambientais? Aqui é que está a oportunidade de você de você ter controle sobre esse ritmo biológico. Primeira e maior de todas, de longe a maior de todas. São 6, mas essa primeira é a mais importante. A luz. A luz é o mais importante de longe. O seu núcleo quiasmático está lá dentro. É no hipotálamo que ele fica. Só que aí ele precisa saber se é dia ou se é noite. Como ele sabe disso? Existem algumas células da sua retina que são responsáveis por fazer o quê? A luz entra no ambiente, bate na retina. Da retina vai lá para o núcleo supraquiasmático e fala, olha, a intensidade da luz está alta. O núcleo supraquiasmático pensa o quê? Nossa, está muito alto isso aqui é dia. O que eu faço? Do núcleo supraquiasmático, ele manda a informação lá para a glândula pineal, que é aquela que libera melatonina. O que é melatonina? É o nosso hormônio de adormecer. Mas peraí, se tem muita luz,
o núcleo supraquiasmático vai falar, não é a hora de dormir, é a hora de estar acordado, agora é dia. Vai lá e manda a glândula pineal, não libera melatonina, não é a hora de adormecer não, vamos ficar acordado. Viu o que terminou de acontecer? O núcleo supraquiasmático está sendo influenciado pela luz do meio. E dependendo da luz do meio, ele interpreta esse sinal e fala, olha, joga melatonina, que é um hormônio para adormecer, ou não joga melatonina, que é um hormônio, e aí você vai ficar com mais energia. Então, como que a gente manipula isso constantemente, todo mundo? Você provavelmente está com a tela na sua cara, né? Com certeza, né? O pessoal está 24 horas. E eu ia até te perguntar, muitas pessoas se sentem bem, o que eu acho esquisito, mas se sentem bem dormindo 3, 4 horas por noite. Mas isso não é falso? Não é uma sensação falsa? Porque eu acho que na hora que você tem um sono de uma quantidade, a gente vai falar sobre sono daqui a pouco com mais detalhes, ele é necessário. Então, um sono de 3, 4 horas, mesmo que o cara seja, eu gosto disso, mas não é reparador, eu acredito. E isso vai ter uma consequência a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Agora, é interessante essa questão dos sinais. Isso é que a gente chama assim, de hackear o nosso corpo. Como é que é hackear o nosso corpo? Não é você fazer qualquer coisa deliberada. Vou tomar uma vitamina aqui sem saber se você está em baixa de vitamina. É você entender esses sinais do tipo assim, beleza, se eu preciso dormir, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estimular minha produção de melatonina. E isso passa também por um dos principais marcadores que você falou aí, que é reduzir a quantidade de luz noturna. Então, olha que interessante isso, né? Até porque o nosso ambiente que nós vivemos agora é completamente artificial. É um tipo de ambiente de luz que não existia antes. As pessoas talvez se esqueçam que luz elétrica é algo de 2 séculos, né? Teve, acho que 1800 alguma coisa. Não tem 200 anos, tem 150 anos. Fizeram, eu estava lendo sobre uma greve que fizeram os acendedores de lampião de Londres começaram a quebrar as luzes elétricas, protestando contra a luz elétrica, né, que ia perder o emprego. Então é algo recente que nós temos. O nosso corpo evoluiu em um ambiente no qual escurecia num determinado horário, e isso agora não acontece mais. Chega à noite e tem muita luz. Só que o seu cérebro não evoluiu entendendo que isso é a luz artificial, isso aqui é a luz do sol. Para ele, tudo é luz. Toda essa luz vai bater na sua retina, vai ir no núcleo supraquiasmático e vai informar para o núcleo supraquiasmático é dia. Independentemente se é madrugada e você está assistindo Netflix com a tela grudada no rosto. A interpretação do seu cérebro é a mesma, é durante o dia. Então, o nosso ambiente é que vai nos dar essa informação. E eu preciso ajustar o meu ambiente. Se eu quero dormir bem, por exemplo, eu vou ter que reproduzir aquele ambiente lá atrás no qual nós nascemos, ou nós evoluímos naquela época. Um ambiente extremamente escuro, muito parecido com a caverna, silencioso, e isso não é só meia horinha antes de eu dormir. Provavelmente 2, 3 horas antes de dormir, a minha casa já vai ter que estar um pouco mais escura, com as luzes mais desligadas, evitar as telas, porque isso vai dando informação para o meu cérebro, eu vou hackeando o meu cérebro para ele entender o que? Núcleo supraquiasmático manda mensagem lá para a glândula pineal e fala, libera aí melatonina. Porque quando liberar a melatonina, eu começo a adormecer, eu começo a relaxar. E o contrário é verdadeiro. Se eu estou com um monte de luz artificial no meu rosto, o que é que o meu cérebro vai compreender? Está durante o dia, não libera melatonina nenhuma. Não está na hora disso. Vamos acender, vamos ligar. Vamos acordar, está na hora de ficar vivo, né? Está na hora de ficar vivo.